Olá! A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas de 2018 traz entre os temas a prevenção ao uso das drogas, ações de cuidados e reinserção social em comunidades terapêuticas, redução da demanda e da oferta de drogas, intersecções entre o uso, tráfico e homicídios no Brasil e as políticas externa e nacional. Em Campinas, a Lei 15.438 de 2017 instituiu o Junho Branco, mês em que são desenvolvidas no município ações de prevenção e conscientização acerca do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. E este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação do autor da lei municipal e também presidente da Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara de Campinas, vereador Nelson Ossiri, do Podemos. Também contamos com o vereador membro da mesma comissão, Jorge da Farmácia, e o coordenador de Campinas e região do Amor Exigente, Carlos Alberto Torres Ribaldo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. A gente está falando aí de uma política nacional que foi instituída lá no final dos anos 90 e hoje a gente tem toda uma preocupação também em termos de município. Eu vou primeiro falar com o Carlos Alberto, seja bem-vindo pela primeira vez aqui. Prazer. Queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente vai falar do trabalho do Amor Exigente, que está aí desde 1984, mas hoje quando a gente fala em termos de prevenção às drogas e todas essas vertentes que eu mencionei na abertura, qual é a maior preocupação da instituição? Seja bem-vindo. Obrigado. Nós estamos há muito tempo trabalhando na parte de prevenção também. Temos grupos de prevenção em escola, grupo de prevenção fora de escola para as pessoas. E a maior preocupação está em que as pessoas entendam o problema da droga. Muitos acabam falando que não gostam da droga, mas têm a droga em casa ou usam a droga como um momento de alegria. É o caso da bebida. Então, a bebida é uma droga e ela é uma droga de entrada, de abertura para outras drogas. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não admito droga na minha casa, tomando uma cerveja. Então, ela está com uma droga. Tá? Essa é a maior dificuldade que nós temos, de mostrar às pessoas quais são as drogas e até onde elas podem chegar. E a segunda é mais com os pais, no caso da prevenção, porque não é só o uso da bebida, mas é também uma série de atitudes tomadas pelos pais que vão gerar futuros consumidores de droga. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E agora nós vamos falar com o autor da Lei do Junho Branco, também presidente da comissão, esta que foi recentemente instituída aqui na Câmara Municipal, o vereador Nelson Ossiri, vereador, o senhor que já foi, inclusive, coordenador dessa recente também formada aqui na Prefeitura, coordenadoria a respeito. Queria que o senhor falasse hoje a respeito, quando a gente fala da questão das drogas, e tem até essa semana nacional em que vários municípios e estados se movimentam em torno desse tema, hoje qual a sua maior preocupação? Primeiramente, é uma satisfação participar do programa, ao lado do Carlos Alberto, do vereador Jorge da Farmácia, e com toda certeza, né, o meu mote, minha bandeira sempre foi a questão da prevenção ao uso e abuso de drogas, né, de substâncias. Então, o mês de Junho Branco foi denominado Junho Branco por conta do Dia Internacional de Combate às Drogas, que se comemora no dia 26 de junho. Então, nós fizemos uma programação, né, uma programação especial para que tivesse uma semana de ações. Então, vão ter ações em bairros, em regiões, como também palestras com temas do momento. Então, nós teremos uma psicóloga falando dos problemas psicológicos, os aspectos psicológicos. Nós teremos o grupo Amor Exigente, né, falando também de todo o seu trabalho e a importância desse grupo.
Então, o mês de junho, ele vem carregado de serviços que podem ajudar não só a família, como também os próprios dependentes químicos, que muitas das vezes não sabem aonde buscar ajuda. Lembrando que a semana acontece entre 25 e 29 de junho, mas é um tema que precisa ser discutido o ano todo. Vereador Jorge da Farmácia, e o senhor faz parte dessa comissão, de tantas outras também dessa casa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa preocupação pessoal também e a sua atuação na comissão. Olá, olha, eu também gostaria de parabenizar o Nelson, que eu conheço o Nelson já há algum tempo, e o trabalho que ele faz em relação à prevenção das drogas é gratificante para a nossa cidade de Campinas. Parabenizar também por ter criado a comissão aqui de prevenção às drogas na Câmara Municipal de Campinas e pelo belíssimo que você faz aqui, Nelson. Carlos Alberto, do Amor Exigente, conheço também já há algum tempo, já frequentei a casa do Carlos Alberto e eu sei do trabalho que você faz. É um trabalho muito sério, inclusive tem alguns amigos meus que já frequentam, tem algumas que já são palestrantes desse trabalho que você faz. E dizer também a vocês que, infelizmente, eu acho que todos nós, sem exceção alguma, qualquer bairro aqui de Campinas, a gente vê várias pessoas, várias crianças utilizando drogas e isso daí é muito preocupante para a nossa cidade de Campinas. Eu tenho vários relatos que eu convivo lá na minha região de crianças que chegam, crianças que eu falo 14, 15 anos, Carlos Alberto, Nelson, que chegam lá até o meu estabelecimento já em situação vulnerável, justamente com o uso desses entorpecentes. E uma ocasião, um rapaz me deixou lá uma moça, ele chegou com uma moça no colo, deixou lá no meu estabelecimento e já logo saiu e eu sem saber o que fazer com essa moça até que eu percebi que ela estava tendo uma overdose. E para mim aquilo ali foi muito marcante, foi muito determinante, porque naquela ocasião eu não sabia qual era o procedimento. Mas Deus é bom, Deus é fabuloso, e eu percebi que ela começou a ter algumas reações e começar a voltar. E a partir do momento que ela voltou, eu comecei a palpar, achei a carteira dela, abri e abri a carteira e tinha o telefone dos pais. E foi um momento de muita tristeza, porque quando eu liguei, geralmente quem atende o telefone em casa, Nelson, Carlos, é a mãe. E quando eu disse a situação dessa mãe, da filha para a mãe, eu percebi que logo em seguida houve uma queda, provavelmente a mãe deve ter caído, não estava esperando isso numa moça de maneira alguma. E nesse momento já o pai atendeu, eu me identifiquei a ele, contei a situação. Aí ele chegou na farmácia, mas o que eu percebo mesmo é que ele ficou meio assim vergonhoso, ele nem chegou, Nelson, para falar comigo. Jorge, o que está acontecendo? O que houve? De imediato já ele pegou essa moça, essa menina, colocou dentro do carro dele e saiu, sem falar absolutamente nada. Então eu vejo que é um momento de preocupação, então eu acho que nesse mês de junho, que é o mês branco, a gente sempre fala, sempre comenta que é de extrema importância para a nossa cidade de Campinas. Tá certo, então. Agora, Carlos, a gente viu aí por esse relato do vereador Jorge da Farmácia uma reação. O que a gente vê hoje? As pessoas aumentou o uso, no caso aí, vamos falar das drogas ilícitas primeiro, depois a gente volta à questão das listas. As pessoas, a família às vezes sabe e até chegar num estágio desse, ela leva a coisa a banho-maria. O que a gente percebe, por exemplo, esse senhor não conseguiu falar com o vereador, talvez envergonhado, o que acontece para chegar num estágio desse, para a família ter que intervir ou ela não sabe mesmo e só descobre quando está nesse ponto? A família, em primeiro lugar, ela procura se ausentar do problema, se isentar do problema. Tá. Ela acha que aquilo é uma coisa de um jovem que vai passar já e ela deixa de buscar informações, que seria o momento em que ela devia estar se informando o que fazer. Ela não, ela fica
aguardando, até que passa por um processo desse. Aí, com certeza, esse pai deve ter ido ver o que teria que fazer, quando ele já deveria saber isto. E você começou a pergunta se estava aumentando. Está aumentando muito o consumo de droga e aumentando a faixa etária de uso de drogas. Hoje você já encontra jovens, crianças de 9 anos que usam droga. Reduzindo, então, a faixa etária. Aumentando a faixa toda. O mais velho também. Mais velho também. Pra lá, como... Isso. Entendi. Entendeu? Então você tem a criança usando drogas, você tem pais permissivos, permitindo que usam drogas. Por exemplo, nós temos um problema muito sério com a maconha. A maconha de hoje não é a maconha de anos atrás. Ela é muito mais forte, traz danos muito pior, muito mais fortes para a família e muitos pais acham que a droga que o filho está usando é a que ele usou há anos atrás. Ele, pai. Naquela época podia ser uma brincadeira. Hoje a maconha traz uma série de danos à pessoa que usuária, como se fosse uma droga mais forte. Fala um pouquinho sobre esses danos, até porque, como o senhor falou da questão de, às vezes, o pai ou a mãe, a família ser inerte, ela fala assim, não, ele só está usando uma maconha nessa fase que é jovem, deixa ele fumar aqui em casa, pelo menos não está na rua e logo vai passar isso. Fala um pouquinho dessa afirmativa. O grande problema da maconha hoje é que ela traz danos cerebrais a todo usuário de maconha. Eu já li relatos de casos de overdose de maconha, que é uma coisa que até hoje muita gente diz, não, isso não existe. Mas eu já li relatos de pessoas que tiveram overdose pelo uso da maconha. Sim. Nós temos um problema muito sério e uma preocupação muito grande que nos ronda a cada momento. É a possibilidade de liberarem o uso da maconha. Sim. Eu não estou falando da maconha medicinal, porque isso é uma outra coisa. Tá. Eu sempre uso o exemplo assim, Captopril é um remédio para hipertensão, que é feito com veneno de cobra. Então, se você falar assim, bom, então o Captopril me cura, então eu vou tomar o veneno de cobra para me curar. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Então, quando a pessoa fala assim, não, mas tem que liberar a maconha porque ela ajuda os doentes, tem que liberar os elementos que produzem um medicamento para essas pessoas. Agora, a maconha e essa possibilidade da liberação da maconha é um negócio muito sério para nós. Nós lidamos muito com famílias. Sim. E buscamos mostrar para as famílias onde estão os problemas, são reuniões demoradas e tal, e tem muita gente que não consegue entender. Né? E isso é o nosso maior problema hoje em dia. Tá certo. Agora, vereador, tem dados aqui do início do ano, por exemplo, na região metropolitana de Campinas, 37,5% dos detentos estão presos por tráfico de drogas. Inclusive, nas fundações Casa, é a primeira vez que dos quase 300 menores, 276 que estavam no começo do ano, 140 estavam por questões de drogas. Queria que o senhor falasse um pouquinho do quanto essa questão da droga acaba também influenciando e ela tem uma linha bem tênue com essa questão da criminalidade. Sim, falar em droga é você não falar de um ambiente com paz, falar em droga, uso abusivo de qualquer substância, falar de um município que não tem políticas públicas. Então, todo esse reflexo no sistema prisional lotado é a falta do Estado intervir. Então, quando a pessoa começa a fazer o uso de substâncias, por que não tem ali a prevenção? Quando a pessoa apresenta os sintomas da dependência química, quando a pessoa começa a trocar os prazeres da vida para fazer o uso das drogas, só se preocupando com ambientes que tenham droga, amizades que usam droga, cadê o Estado para intervir, para oferecer um tratamento? Não ofereceu, é óbvio que a população dependente química, né, que saiu do estágio de uso, passa a dependência a uma doença crônica, que tem que ser tratada todos os dias, a cometer atos de violência e criminalidade. E aí começa a se tornar um problema de polícia. Então, por isso que os presídios acabam lotando, as fundações. Eu realizo, é um trabalho que eu já faço há anos, dentro de fundações, trabalhos com os próprios detentos, como também com os seus familiares. E isso eu falo com toda tranquilidade.
Enquanto o Estado não intervir, não apresentar uma saúde de qualidade, uma assistência social que realmente possa ter um caminho, ter um direcionamento dessas pessoas, saber para onde encaminhar, nós vamos continuar criando presídios em todo o Brasil para colocar esses criminosos que infelizmente precisam roubar, matar para sustentar o vício. A gente está falando uma questão também de tráfico, agora, vereador Jorge, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem aí essa questão da criminalidade, da falta de oportunidade muitas vezes, mas na sua visão, o que a gente precisa para tentar reverter esse jogo, até do aumento do número de crianças e adolescentes no próprio tráfico, que acaba, eles chamam, eu consegui um emprego, mãe. É a falta de oportunidade social, é a falta de repressão. O que o senhor acha que a gente precisa? Olha, Miriam, eu vou falar para você, eu sempre comento, Nelson, Carlos Alberto, se eu tivesse uma caneta na mão, eu faria umas coisas totalmente diferentes. Eu transformaria esses presídios que tem, mesmo comentou aí, que a maioria são jovens, em trabalho, em oficina, não sei, uma indústria. Vamos construir lá, uma marca de tênis aqui, Nike, vamos fabricar esses tênis Nike para esses meninos, para que eles se ocupem. Porque a gente fazendo isso, com certeza absoluta, nós vamos tirar ele da criminalidade. Sim. Porque é muito difícil quando um detento sai de uma cadeia, ele conseguir um emprego. É raríssimo alguém que dá uma oportunidade para essas pessoas. Tanto é que eu já vi vários relatos, se tem uma fábrica aí, sei lá, com 50 pessoas trabalhando e acontece qualquer tipo de delito e tem um ou dois que é ex-presidiário, infelizmente a culpa vai nesses dois e às vezes ele nem tem nada a ver com isso. Sim. Então, ao meu modo de ver, eu acho que se a gente conseguisse transformar esses presídios, que esse pessoal fica lá, infelizmente, parado, só com a mente lá desocupada, a gente conseguisse montar alguma indústria, ou sei lá, móveis, calçado, cadeira, qualquer tipo de móveis. Eu vejo porque as igrejas, eles ajudam bastante. Eu, Nelson, eu recebi há uns tempos atrás um pastor no meu gabinete que ele queria levar uns containers nesses presídios, Carlos Alberto, para que eles conseguissem montar algumas oficinas, principalmente de imóveis. E a partir desse momento, esses presidiários começariam a trabalhar, ter um salário e já aprendiam uma profissão. Sim. Então, ao meu modo de ver, falta uma oportunidade de a gente transformar o presídio em fábrica, em indústria. Sim, agora, Carlos Alberto, a gente está falando na questão até da criminalidade, muitos acabam trabalhando, digamos, para o tráfico. Eu queria que você falasse essa questão da classe social, ela está muito ligada à questão das drogas ou não? A gente tem essa questão do uso de drogas em todos os lugares e aí quem acaba trabalhando, aí sim que é o mais pobre, o que tem menos oportunidades de educação, de esportes, em outras áreas, tanto que o ser humano precisa. Eu estou há 22 anos no Amor Exigente. Quando eu cheguei no Amor Exigente, eu notava assim que era uma classe alta, de muito poder aquisitivo, que levava os filhos para serem cuidados, ou iam aprender como cuidar com os filhos que estão usando drogas. Hoje em dia, a gente vê que toda a classe social é atingida pelo problema. Não tem como você dizer assim, aqui é classe alta, classe baixa. Não, estão todos no mesmo problema. O que muda é o tipo da droga? Não, nem ou o tipo, não. O tipo da droga que usam é a oportunidade do consumo. O que eu quero dizer com isso? Ele vai comprar droga. Vamos imaginar que ele sai de casa pensando em comprar maconha. Se ele chegar lá e não tiver maconha, tem crack, ele vai comprar o crack. Ele não fica fixo numa droga só. Mas aquele, por exemplo, que faz uso de maconha, ele não faz uso só dessa droga, ele parte para outra? Para o que tiver disponível. Entendi. O perfil do brasileiro hoje é de poliusuário. Ele usa mais de uma substância, não é mais de uma única droga. Certo. Então, por exemplo, tem o usuário de álcool, mas ele usa também o álcool e a maconha.
álcool, maconha e crack, álcool, cocaína. E vocês que trabalham com a prevenção, vereador, o uso do crack, apesar de ser antigo, ultimamente, nos últimos anos, que ele tem ganhado, pelo menos quando se fala em mídia, se fala em muita coisa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual é o desafio com essa questão do crack que está cada vez maior. Vou falar na condição de especialista em dependência química, né? O maior desafio para os especialistas hoje é encontrar o tratamento correto para o dependente de crack. É uma droga com potencial muito forte, devastador. Para quem não sabe, o crack, ele veio para o Brasil na década de 80, né? Veio dos Estados Unidos, feito da pasta base de cocaína. Existem toda uma composição, bicarbonato de sódio e outras substâncias, né? Chama crack porque quando fumado é via pulmonar, então passa pelo pulmão, coração e chega no cérebro. Isso leva em torno de 15 segundos quando você dá a pitada. O efeito dura em torno de 15 minutos. Depende da pedra, depende também de toda a composição dessa droga. Chama crack porque estrala quando fumado, né? Então dá o estralo, então por isso que chama crack. E é uma droga assim que nós temos grande dificuldade por conta da abstinência e por conta do vício rápido. Porque o vício rapidamente? Rápido, porque o efeito é rápido. Quanto mais rápido é o prazer que a droga proporciona, mais vontade de usar novamente. É a tolerância. O sistema nervoso central ele vai acostumando com uma quantidade e vai pedindo dosagens maiores. Chega um momento, isso vale para as drogas lícitas também. Então, por exemplo, ele usou hoje uma pedra de crack. Sentiu lá os 15 minutos de prazer. Amanhã, se ele usar uma pedra de crack, não vai dar mais o mesmo efeito. Então, ele vai precisar aumentar, potencializar a dosagem. Para acionar a atividade cerebral. Exatamente. Isso vale para todas as drogas, né? Então, existem também os fatores de risco. Por exemplo, tem pessoa que fuma maconha e se sente muito mal. Não tem prazer nenhum. Ela não vai querer usar novamente. Sim. Isso se torna um fator de risco, um fator de proteção, né? Porque ela não vai querer usar novamente. Porém, o crack já é uma história complicada. Okay. Por isso que costumamos dizer que quando utiliza de uma única vez, a chance de viciar é muito grande. Certo, mas hoje, no que diz respeito à classe social, o crack faz essa distinção ou não? Ele está presente em todas as classes. Por mais que ele seja a droga, digamos que mais acessível para? Sim, ele é usado por todas as classes, é indistinta a coisa. Você tem o indivíduo buscando uma droga que lhe dê prazer, ponto. Não importa qual seja. Sim. Entendeu? E você diz assim, das condições financeiras, do preço da droga. Sim. É muito semelhante o preço. Uma custa 5, outra custa 10. É mais ou menos tudo por essa faixa. E não pelo fato de ser barata uma pedra de crack, né, que quer dizer que ela é utilizada por uma população menos favorecida. Porque vamos supor, uma pedra de crack que custa R$10. O efeito dessa droga é de 15 minutos. De 15 em 15 minutos você tem que ter R$10. Sim. Diferente do... Acaba se tornando super caro. Então. Exatamente. Então, assim, o preço é do momento. Não é ele que determina. Não é ele que determina. E nem a população, se é mais favorecida ou menos favorecida. Nós tivemos um caso que se tornou público, que foi um advogado, advogado do goleiro Bruno, que foi pego numa Cracolândia, se não me engano, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, utilizando o crack. Sim. Então, o crack, como outras substâncias, outras drogas, elas podem pegar qualquer um, independente da raça, independente da religião e da situação econômica. Agora, Sr. Carlos Alberto, muita gente fala assim, o uso da droga muitas vezes é determinado pelo que acontece na família. E às vezes a família chega e diz assim, poxa, mas eu criei 5 filhos igualmente, por que só um usa droga? O senhor vai me responder daqui a pouquinho, porque a questão de ordem vai para um breve intervalo e volta já já. O
Questão de Ordem hoje fala sobre prevenção às drogas. E no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre causas, consumo, e agora eu deixei uma pergunta para o Carlos Alberto a respeito do papel da família. Alguns responsabilizam algo que aconteceu na família, outros dizem, não, eu criei meus filhos igualmente, só um acabou sendo usuário de droga. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Até que ponto a família tem ou não responsabilidade? Qual o papel da família nesse contexto? A família, ela tem total responsabilidade pelo jovem, seja ele um usuário ou não. Então, por que ele chega à droga? Isto existe, eu poderia passar 2 programas desses falando e não conseguiria dizer todos. Então, existem diversas maneiras da pessoa chegar na droga, independente. É aquilo que você falou, na minha casa eu tenho 2 filhos, um usa, o outro não. Por quê? Então, pode ser uma decepção, pode ser algo que molestou, mas que não molestou a um, mas o outro é mais sensível. Ele chegou a ser molestado. É algo individual que um tem mais, digamos que, estrutura psicológica para enfrentar algumas coisas? Seria isso ou não? Um é mais sensível que o outro. Tá. Então, existem N motivos para que a pessoa use droga. E a família, ela vai se tornando uma família totalmente disfuncional na medida em que tem um usuário de droga dentro de casa, porque ele desestrutura toda a família. Tá? Por isso que nós, na Amor Exigente, temos uma atuação forte com as famílias. É uma maneira de ensiná-los, vamos dizer assim, a entender que, em primeiro lugar, a dependência é uma doença. Em segundo lugar, como doente, ele tem que receber um tratamento especial, que não é uma internação, não é um tratamento numa comunidade, numa clínica. Pode ser que ele chegue a este ponto, mas tem um momento em que esse tratamento tem que começar dentro de casa, com a família. Dá para resgatar esse dependente dentro de casa? Dá para resgatar dentro de casa. O que acontece é que normalmente as famílias cansam. Eles batem, chega uma hora que eles cansam e relaxam. Na medida que relaxa, ele volta. Mas a gente vê muito jovem resgatado da droga só com as famílias frequentando reunião. Sim. E essas reuniões, elas apresentam o quê? Elas apresentam uma espécie de quê? De ferramentas para que essas famílias possam lidar com isso? É um programa em que os participantes vão aprendendo passo a passo, princípio a princípio, são 12, como lidar com o problema da droga. Sim. Eles vão nós temos 12 princípios. Os 6 primeiros fazem com que a pessoa que frequenta o grupo faça uma reflexão sobre a vida. E depois os outros 6 é quando a pessoa põe em prática tudo aquilo que ela viu no primeiro grupo. É um ano para a pessoa conhecer. Porém, ela em um ano não para. Ela continua. E seria tão bom que continuasse sempre, porque aí conseguiria manter aquele elemento da família longe das drogas. Sim. E veja bem, eu falei de filho, mas não é só filho. Nós temos casos de pais, temos muito caso de mães, principalmente nas drogas sintéticas, filhos e assim por diante. Sim. Todo tipo de pessoa. Então, você vai no Amor Exigente, você vai encontrar uma sala, um salão cheio de pessoas que têm os filhos dependentes. Aí vai do lado, tem um grupo que são cônjuges dependentes. Aí você tem outra parte que, por exemplo, nós temos grupo para as avós. Mas por que avó? Porque hoje em dia os pais trabalham e deixam os filhos com as avós. Então a avó precisa conhecer Amor Exigente para fazer uma prevenção ao uso de drogas, aos netos. Certo. Quando a gente fala, inclusive, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, e os vereadores, da questão da codependência. A gente tem aquele momento em que a família tem essa luta, mas tem também aqueles que acabam sendo codependentes. Codependente é aquela pessoa que sofre junto com o dependente e na medida que o dependente está mais na fase de uso ou menos na fase de uso. É assim, quando ele está na fase mais forte do uso da droga, o codependente está atuando. Quando ele começa a abandonar o uso da droga, vamos dizer assim, aí para a fase de recuperação, o dependente começa a sofrer. O codependente? O codependente.
Porque não tenha mais a dependência para ele cuidar. Ou seja, ele também precisa ser tratado. Ele também tem uma doença. É interessante. Mesmo. Então, e aí, nesses casos, são psicólogos que atuam nesse grupo de amor exigente. Grupo de amor exigente. O amor exigente é o maior grupo que cuida de dependentes e codependentes de drogas. Sim. Ele não existe na América Latina, mas dizem que está surgindo em outros lugares do mundo, eu não sei. Tá certo. Então, agora quando a gente fala em prevenção nas escolas, vocês aqui na Câmara Municipal, inclusive, nós temos aí várias vezes algumas atividades, temos aqui em Campinas, uma iniciativa, na verdade, da Guarda Municipal, temos iniciativas da Polícia Militar. E a escola? Para vocês, qual é o papel da escola quando se fala de prevenção, vereador Jorge? Eu acho que, como o Nelsinho sempre fez, eu acredito que ele continue fazendo, e aqui já vai uma cobrança que você não pare ainda de fazer essas palestras que você faz em escola, porque, quer queira ou não, você começa a palestrar na escola, a explicar, a falar o que é, de onde que vem, o que pode ocorrer, e isso é muito benéfico, principalmente para nossas crianças. Eu trago aqui constantemente várias escolas para conhecer a Câmara Municipal de Campinas, e eu acho de extrema importância que você continue ainda focado nisso aí que você faz, Nelson, porque onde que meus filhos estudam, por exemplo, até hoje eu nunca ouvi falar que eles tiveram alguma palestra de drogas, e eu acho que vale a pena você não somente entrar no município, você entrar no estado, assim como você poderia também tentar entrar nessas escolas particulares, que eu acho que, como o Carlos Alberto falou, ninguém está livre dessa enfermidade que nos tanto assusta, principalmente as crianças. Eu estava até comentando aqui que quando tem algum filme, alguma coisa, que eu tenho duas crianças pequenas, quando começa a passar alguma cena que as pessoas estão utilizando, procuro até mudar de canal, eu acho que aquilo é um incentivo, porque eles começam a perguntar o porquê, o que é aquilo, o que eles estão cheirando, o que eles estão fazendo, qual que é a atitude. Então, se tivesse uma palestra de drogas para essas crianças, com certeza não iriam perguntar para mim. Vereador Nelson, qual a idade certa, então, para se falar de drogas, de prevenção às drogas, por exemplo, para as crianças? Primeiro que o que eu mais gosto de fazer é palestra. Adoro fazer palestra. Comecei no dia 22 de abril de 2005, no Jardim São Marcos, na Escolinha Branca. Foi a minha primeira palestra. Por sinal, foi a primeira palestra que eu assisti, foi a minha, porque durante meu tempo de escola eu nunca recebi uma palestra sobre drogas. Eu vou em escolas particulares, em escolas públicas, e vou até citar o nome, eu vou na Escola Porto Seguro, vou na Escola Pio XII, vou no Externato Madre Cecília. Hoje pela manhã... Sua escola, então, o senhor precisa sugerir que convide o vereador. Eu sou um só, né? Quanto mais pessoas puderem ajudar, ótimo. E basta entrar em contato, 3736-1510. Pode entrar em contato, a palestra é gratuita, dura 1 hora, eu falo o que são drogas, as consequências, tipos de drogas, e o mais legal de fazer nas escolas, porque é na escola que você encontra o pai e o aluno. Nelson, deixa eu fazer só uma perguntinha para você. Quando você fala que você vai fazer essas palestras nas escolas, como que é a reação dos pais? Como que eles verem isso? Eles querem participar também ou eles se ausentam? Como é que funciona isso? Então, Jorge, é interessante, isso daí é uma excelente pergunta, porque quando você fala do tema droga, normalmente assusta. Todo mundo pensa, eu não uso, eu não tenho por que assistir. Mas a palestra ela é educativa. Eu uso bastante slides, eu apresento a campanha mundial Bebida e Direção Não Combina, eu falo sobre o crack, eu apresento uma história de overdose de uma garota chamada Raquel, que morreu com 21 anos e os pais divulgaram todas as imagens. Eu explico por detalhe o que são as drogas perturbadoras, as drogas depressivas. Então eu vou explicando ponto a ponto onde buscar ajuda, e nós fazemos em 2 partes. Para os jovens, a partir dos 14 anos, e para os pais, na reunião de pais. Por que eu falo a partir dos 14? Porque o linguajar que eu utilizo é voltado para esse público. Já para as crianças, para os jovens, vamos colocar do 0 até os 13 anos, normalmente é o PROED e o PROIN. Sim. Por isso que na Semana de Drogas, o PROIN vai estar realizando
uma peça de teatro. O PROIN é da prefeitura? É da Guarda Municipal. Ok. É o programa de integração. Então, nós temos essa parceria e eles realizam um trabalho de prevenção às drogas de uma forma mais divertida, lúdica, né, para um público com menos idade. No caso, crianças até 6 anos, 13 anos. Sim. Né? Mas qual a importância, por exemplo, dos pais nesse processo? Até para saber o que falar para os filhos, quando os filhos, por exemplo, aquele exemplo que o senhor deu, se depara com um filme que aparece alguém fazendo uso de entorpecente. Eu sou prova que amor exigente funciona. Né? Eu sou um codependente. Hoje a melhor pessoa do mundo, né, dentro da minha casa, está limpa, completou 13 anos. E eu dou graças ao amor exigente e também ao Padre Haroldo. Então, por isso que eu trabalho isso como missão de vida. Até me emociona em falar sobre isso, mas o que o Carlos Alberto falou, eu assino embaixo. É muito importante a família falar a mesma língua. A família que não fala a mesma língua, ela não consegue resolver. Sim. E por isso que o codependente, quem convive junto, adoece às vezes até mais do que o próprio dependente químico. Sim. E o amor exigente, ele dá todo esse canal. Eu sou autor de um projeto de lei nessa casa que uniformiza PROIN e PROERD, para que mais escolas possam trabalhar a prevenção às drogas. Essa oportunidade que eu não tive de nunca receber uma palestra de drogas durante meu tempo de escola e nem faculdade. Eu sou formado em Direito, nem na aula de processo penal, medicina legal, eu tive uma palestra sobre drogas. Então esse projeto ele vem nesse sentido. Trazer, abranger os trabalhos de prevenção através do PROERD e PROIN e automaticamente divulgar os serviços existentes no município. Sim. Divulgar a AE, divulgar a AA, NA, Instituto Padre Haroldo e outras tantas entidades, outras tantas pessoas que também plantam lá sua sementinha no trabalho de prevenção. E a escola, ela é a ferramenta-chave. Né? Nós precisamos atuar de forma constante. Hoje mesmo eu estive na região do DIC 6, realizamos um trabalho fantástico com jovens, junto com a Guarda Municipal, e na Semana de Drogas nós sempre colocamos tanto o grupo de amor exigente, como também o PROIN, para trazer o trabalho junto ao público infantil. Certo, agora a gente está falando aqui sobre prevenção, mas parece que até pouco tempo havia um tabu e às vezes ainda há um tabu para falar sobre drogas. As pessoas acabam falando sobre drogas quando estão, digamos, dentro do problema, né? Qual a importância da gente falar sobre, olha, eu estou participando de uma palestra sobre drogas, estou assistindo um programa que fala sobre drogas, mas eu não tenho nenhum usuário na minha família. Será que eu preciso assistir? Será que eu preciso falar? Carlos Alberto. Eu acho que é fundamental que você conheça. A droga é um mal que está aí. Qualquer local que você veja, qualquer filme que você veja, tem a presença da droga. Tem a bebida alcoólica. A bebida alcoólica. Então você precisa conhecer. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu pouco comento. Eu estou há 22 anos, mais ou menos, no Amor Exigente. Eu nunca tive problema de drogas. Eu aprendia drogas dentro do Amor Exigente. Eu fui convidado pelo Padre Haroldo para trabalhar com jovens dependentes. Eu não conhecia nada. Eu passei um ano só vendo o que eles faziam, como é que era o comportamento. Depois que eu comecei a me sentir conhecedor, o pouco conhecedor, é que eu me libertei, fui fazendo palestras. O Amor Exigente também faz palestras. Só que o nosso programa de prevenção é um pouco diferente, não é palestra. São um conjunto de 15 reuniões feitas uma vez por semana, em que vão os pais e os professores daquela escola. Certo. E aí eles têm um conhecimento em 15 semanas profundo sobre a droga. Não se fala só de droga, fala-se de comportamento inadequado que pode projetar a droga. Certo. Esse é o programa do Amor Exigente. Aqui em Campinas já se fez em... O que seria esse comportamento inadequado? Desde a mentira... Até você pensar assim, o pai não está se comportando adequadamente com a mãe ou com o filho. Tudo isso aparece nesse programa. Ok. Ele é muito bacana.
Sim, agora quando a gente está de prevenção, eu vou falar só um pouquinho, não é o tema do nosso programa, mas a questão do tratamento. Sim. A gente falou que é possível o dependente estar em casa com a família e reverter esse processo, mas quando é necessário, por exemplo, um tratamento que exige uma internação? Quando ele já chegou num ponto em que ele não tem mais condições de ouvir, de discernir a respeito da droga. Aí ele vai para um tratamento. Sim. E o tratamento, normalmente, eu vou falar do Instituto Padre Haroldo. Tá, mas a gente teve toda aquela polêmica de que ele tem que aceitar o tratamento, que é a tal da internação compulsória, ou não, a família pode falar, ele não tem mais como decidir, a gente que está decidindo. Não é a família assim? que decide, é um juiz. É o juiz. É o juiz que decide se pode ou não. Tá. Eu me perdi. Ia falar sobre a experiência do Padre Haroldo na internação. O tratamento no Padre Haroldo é de 6 meses. Sim. Durante 3 meses, ele fica longe de tudo e todos numa fazenda onde acontece o tratamento. Quer dizer, ele tem um isolamento. Longe até da família? A família pode vê-lo uma vez por mês. Ok. E nos outros meses, no restante do período, ele já fica dentro da cidade e ele vai gradativamente ganhando espaço para poder ir a um shopping. Ele não vai sozinho ao shopping, tá? Mas ao cinema, ou dar uma volta no centro da cidade, até que ele se esteja. E essas pessoas que o acompanham são os coordenadores, os educadores, que vão vendo qual é o comportamento dele, frente aos problemas que ele vai encontrar. A família tem que estar junto, não junto fisicamente, sim, mas tem que acompanhar o tratamento, porque onde que o tratamento é jogado fora? Quando ele chega em casa e a família esquece por completo todas as regras do tratamento. Ele é acostumado a ter um horário para acordar. Ele necessariamente arruma o seu quarto, arruma a sua cama. Eles dormem em 6 pessoas na cama, no quarto. Ele arruma, aí ele vai para uma horta. Aí ele tem reunião de espiritualidade, ele tem reunião de amor exigente, tem reunião de alcoólatras anônimos. São reuniões bem fechadas. Ele tem um horário certo para almoçar, um horário certo para jantar e um horário para dormir. Mas aí, o senhor falou essa questão dos 6 meses. E quando esse tempo, às vezes, a pessoa não está tão preparada para voltar ao seu território de convívio? A equipe analisa se ele não está, ele fica mais um tempo. Ok. Mas por que às vezes também ele sai da clínica, sai totalmente reabilitado e passa 1, 2 semanas, de repente ele já cai novamente na... Bom, em primeiro lugar, que muitas vezes ele não se desligou do problema droga. O que eu quero dizer? A droga em si é uma visão, mas o que está por trás dela? As amizades, hábitos. Então, de repente, ele sai do tratamento e ele vai vai conviver com a mesma equipe, o mesmo grupo que ele convivia. Mesmo que nem sempre dá, por exemplo, para a família mudar de bairro, mudar de cidade. Ele tem que voltar preparado para lidar de novo com aquela comunidade. E aí? A questão, desculpa, mas a questão, ela não é mudar de cidade, mudar de bairro, porque a droga tem em qualquer lugar. Sim. Né? Agora, o problema é realmente o que o Carlos Alberto falou, é mudar hábitos, amizades. Eu costumo dizer nas palestras, se você, jovem, que está andando sempre com fulano e está usando a maconha ou qualquer tipo de droga, você tem que exterminar esse seu amigo. Não é exterminar de matar, não. Senão daqui a pouco vão me compreender errado aqui. É excluir do seu ciclo de amizades. Começar a fazer melhores escolhas. A sua vida vale mais do que qualquer droga. Enquanto você não colocar isso na sua cabeça, não adianta. A recaída, também como o Jorge mencionou, porque ele fica lá 6 meses, depois ele sai e acaba utilizando. Porque a recaída faz parte. Nós estamos falando de uma doença crônica, que tem que ser tratada todos os dias. Ela é uma doença mental, física, espiritual, incurável, social. Incurável. Não tem cura, porém tem controle. Como uma diabetes, você tem controle. Você tem que controlar. Então, é a mesma coisa com o dependente químico. Se ele não mudar os hábitos, ele pode ficar em qualquer clínica. Qualquer clínica. Eu tenho conhecidos, amigos, que já ficaram mais de 18 vezes
passaram por mais de 18 vezes em comunidades terapêuticas, em clínicas de reabilitação, e na 19ª conseguiu parar. E hoje está limpo. Por quê? Porque não parou na primeira, não parou na segunda internação. Porque foi ter um despertar na 19ª. Foi quando a vontade realmente aconteceu. No mesmo sentido, Mina, existem pessoas que são internadas de forma compulsória, né, internadas à força, de forma involuntária. Aí você fala, mas ele não quer, não vai adiantar nada. Ele está colocando em risco a segurança dele, a saúde dele e a segurança da sociedade. Alguma coisa tem que ser feita. E aí sim vale essa internação à força. E muitos que são internados à força, quando passa 2, 3 meses, volta a ter discernimento e passa a aceitar o tratamento de forma voluntária. Então a internação à força, ela é necessária sim. Em alguns casos ela é necessária. No caso de uma gestante, que está em situação de rua, utilizando da droga, se matando e matando aquela criança, o Estado tem que intervir. Por isso que eu falo, o maior problema aí, tá certo, é quem foi utilizado a droga, mas o Estado, o poder público tem que intervir. Nós estamos deixando as crianças se tornarem adolescentes, se tornarem pais e não conseguir educar seus filhos porque não foram educados. As crianças não estão recebendo prevenção. E quando eu falo em palestra, parece não ter muito valor, porque é uma palestra, a pessoa vai lá, fala uma hora, pega e vai embora e tchau. Não, a palestra é importante, é educativa e ela vale para todos, ela tem um linguajar universal. Não interessa se usa da droga, se já experimentou ou se não usa. Interessa que você tenha informação. Agora, Carlos Alberto, quando a gente vê lá na Secretaria de Prevenção às Drogas, Secretaria Nacional, Senad, a gente vê que uma das preocupações da Secretaria é, inclusive, o uso de mulheres no tráfico internacional. Né? E quando a gente fala de prevenção a todos. Agora, eu queria que no Amor Exigente existe essa preocupação, até porque há alguns anos se falava muito do homem que usava um entorpecente e hoje a gente tem um crescente número de mulheres, até esse exemplo que o vereador acaba de mencionar aí, de gestantes fazendo uso de entorpecentes. Mina, também gostaria de, já que você fez essa pergunta também, gestante e tal, eu já ouvi também vários relatos em animais. Como é que se utiliza? O pessoal utiliza também algum tipo de droga em animais? Não? Eu não conheço. Eu tenho um caso que chegou no gabinete no primeiro ano do mandato, que me chocou muito, me chamou muita atenção, que parece que repúblicas, nós não conseguimos ainda identificar, né? Mas que repúblicas em Barão Geraldo, alunos universitários, ao fumar maconha dentro dessas repúblicas, estavam passando para o cachorro, para o animal. Isso sim. Né? E gera prejuízos, né? Como gera no ser humano, gera no animal. Né? A maconha ela é uma substância perturbadora, ela gera depressão, aumento da ansiedade, bipolaridade, transtornos irreversíveis no sistema nervoso central, né? Por isso de todo o seu prejuízo, além de câncer. Toda droga fumada, como um crack, um cigarro e uma maconha, gera vários tipos de câncer, inclusive câncer de boca. Então, existe essa preocupação, porque além deles estarem se prejudicando, estão prejudicando os animais. Sim. É o relato que eu tenho, né? Uma denúncia que chegou no nosso gabinete. Nós estamos tentando até hoje identificar essas repúblicas e essas pessoas. Eu não sei te responder isto porque das mulheres. Da questão do aumento de uso de drogas pelas mulheres. Isso é real. É real. Isso é real. Isso existe, cresceu muito, está crescendo muito, indistintamente do sexo ou da escolha sexual que a pessoa tem, você nota um crescimento grande. Eu sempre digo que nós, na prevenção, temos levado mais do que conseguido sucesso, mais insucesso do que sucesso, porque é o crescimento da população, tudo. E mesmo isso que o vereador falou, da criança não ver na televisão, proibir de ver gente cheirando com canudinho, essas coisas, eu acho muito importante, porque é uma propaganda da droga. É verdade. E então,
Está crescendo. Agora, eu não sei te dizer o número Sim. que tem crescimento feminino, masculino. Me dá a impressão que o masculino continuou. Certo. E o feminino cresceu violentamente. Sim. Tá? Mas tem aspectos emocionais que tem, quando vocês trabalham isso, alguns aspectos emocionais que diferem quando se fala, por exemplo, aí na questão de familiar, de conversar com essa mulher dependente, com esse homem dependente ou não? Não. O que acontece é o seguinte, o homem dependente, quando ele está na dependência severa, ele vai roubar, ele vai procurar conseguir dinheiro para comprar droga. Sim. A mulher vai se prostituir. Então ela usa o corpo dela para conseguir. É isso que a gente vê sempre. Certo. Agora, o modo de abordagem não difere. É o mesmo. Tá certo. É o mesmo. A gente está nos minutinhos finais. Eu gostaria que cada um de vocês falassem sobre a importância da prevenção e deixassem um recadinho aqui para o nosso telespectador. Vereador Jorge. Eu, como vereador Jorge da farmácia, e eu acho que um tema que eu sempre uso aí, eu acho que a prevenção é o melhor remédio. Então, eu acho que todas as pessoas que estão nos assistindo, procure olhar com atenção, como o Carlos Alberto falou. Não precisa ter uma pessoa viciada em casa, mas sim você começar a frequentar para você ver como que funciona, principalmente o Amor Exigente, que eu já o conheço, assim como o Nelson conhece. Procure o Amor Exigente, que vocês vão ter uma surpresa muito grata, vocês vão conseguir cada vez mais educar os seus filhos e passar essa educação, esse conhecimento que o Amor Exigente faz aqui na nossa cidade de Campinas. Carlos Alberto. Nós temos em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna e Paulínia 12 grupos de Amor Exigente, em diversos dias da semana. Em Campinas só não tem de segunda e sexta. O resto, todos os dias tem grupo de Amor Exigente. Então, eu convido a todos que vão ao Amor Exigente, não paga nada, não obriga nada. É um grupo aberto para atender as pessoas, até aquelas que não têm dependência, mas que querem, como prevenção, estar conhecendo melhor ou estar trabalhando como voluntário do Amor Exigente. Vão até lá, vale a pena. Vereador Nelson. Eu também quero reforçar o que o Jorge, o que o Carlos Alberto mencionou. Procurem o grupo de Amor Exigente, realmente salva vidas. Eu sou prova disso. Amor Exigente salvou a minha família. Graças ao grupo de Amor Exigente, eu me especializei nessa área. Sou vereador atuando nessa área, na área de prevenção, na área também de tratamento, aconselhamento, orientação, em especial com as palestras educativas para as escolas públicas, particulares, igrejas, canteiros de obra, sindicato, associação, né? Só não vou em biqueira, o resto eu vou em qualquer lugar. E deixar o telefone, caso queira a palestra, 3736-1510. Será um prazer poder estar na sua escola e levar a palavra de forma educativa para evitar que menos pessoas venham utilizar desse pior mal do século, que é o problema das drogas. E você pode saber onde é o Amor Exigente, grupo de Amor Exigente mais perto da sua casa, através do site também, www.amorexigente.com.br, e também através do telefone 19-2519-6555. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem. Você também pode acessar a nossa página no youtube.com/TV Câmara Campinas.